Olá, pessoal! Nós iremos iniciar agora o nosso vídeo sobre a equação do segundo grau. Nesse vídeo, a gente vai ver apenas o método de Bhaskara, tá? Resolução através de Bhaskara. Em um outro vídeo, a gente vai falar sobre soma e produto, tá? Nesse vídeo, a gente vai rever todo o conteúdo e também resolver questões, tá? Vamos lá para o conceito de equação do segundo grau. Vamos lá. A equação do segundo grau com uma incógnita está escrita em sua forma reduzida da seguinte forma. Reduzida ou resumida é a mesma coisa, tá? Esse aqui é o formato da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esses sinais aqui, eles podem mudar e isso não vai interferir em nada, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O meu a, o meu b e o meu c são os coeficientes da equação do segundo grau. O meu x aqui, ele é a incógnita, e essa incógnita pode ser qualquer outra letra, tá bom? Porém, os meus coeficientes a, b e c, eles não vão ser nenhuma outra letra. Outra coisa, quando vem na questão, gente, esse a, esse b e esse c, eles vêm no formato de número, tá bom? Eles vêm no número. E outra observação a fazer para vocês, que é bom que vocês anotem essas observações para estudar para o simulado. Aqui eu tenho um formato de equação do segundo grau completa. Por quê? Porque eu tenho os três coeficientes, tá certo? Quando ela é incompleta, ela vai ter o ax ao quadrado mais bx igual a zero e não vai ter o c, né? Eu vou até escrever aqui para vocês, que é melhor. Aqui, ó. Incompleta, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Também pode vir ax ao quadrado mais c igual a zero. E pode vir também só o ax ao quadrado igual a zero. O que eu quero que vocês percebam, nos três casos de equação incompleta, o a sempre tem que estar presente. Ou seja, gente, nessa primeira aqui, nesse caso aqui, tem o ax ao quadrado e o bx e não tem o c. O que é que significa? Que nesse caso o c é zero, tá? Nesse outro caso, tem um ax ao quadrado e tem o c, mas não tem o b. Então, nesse caso, o b é zero. E o último caso, ax ao quadrado igual a zero. Não tem o b e nem tem o c. Então, significa que o b e o c são iguais a zeros. Mas, gente, o a ele nunca pode ser zero. Por isso que ele sempre aparece, tá certo? Então, na equação do segundo grau, com uma incógnita, o a nunca pode ser zero, tá bom? Porque se o a for zero, vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai passar a ser uma equação do segundo grau, tá certo? Isso aqui que eu expliquei aqui para vocês é exatamente o que está aqui, ó, tá? Nesses três pontos. Outra coisa, o x é a incógnita da equação, podendo ser qualquer outra letra. O x precisa de dois valores, tá? O x' e o x duas linhas, que são também chamados de raízes da equação. Os dois valores encontrados, eles só são raízes da equação se e somente se, ao substituir o x por esses valores, o resultado da equação for igual a zero. Então, digamos que a gente encontrou aqui, né, uma determinada equação, a gente encontrou, peraí, deixa eu só colocar na caneta. A gente encontrou o x' igual a 2, é só um exemplo, tá, gente? E o x duas linhas igual a 3. A gente resolveu pelo método de Bhaskara e no final a gente encontrou esses dois valores. Esses dois valores, eles só são realmente raízes da equação. Por que eles são raízes? Porque ao substituir o x por esses valores aqui, quando resolve a equação, o resultado final vai dar igual a zero, tá? Então, digamos que eu coloque o 2 aqui no lugar do x, resolvendo tem que dar igual a zero. Colocando o 3 no lugar do x, resolvendo também tem que dar igual a zero. Claro que vocês não vão precisar verificar isso, né? Vocês só vão precisar encontrar mesmo o x' e o x duas linhas, tá bom? E como eu já falei, as letras A, B e C são os coeficientes da equação. O coeficiente A tem que ser sempre diferente de zero. E quando os coeficientes B e C são iguais a zero, significa que a equação é incompleta.
Aqui, vamos lá. Método de Bhaskara. O método de Bhaskara é uma fórmula usada para encontrar as duas raízes da equação do segundo grau. Lembrando, gente, por que que a equação do segundo grau tem duas raízes? Porque ela é de grau 2, tá bom? Então, por ela ser de grau 2, ela tem dois valores para x, tá bom? Esse cálculo ele pode ser feito em 3 passos ou, quando já tendo prática, pode ser feito de forma direta, né? Quando a pessoa já tem prática, ela não precisa colocar aqui seguir esses 3 passos, né? Ela joga logo aqui os valores de A, B e C e já substitui. Mas é bom a gente saber esses passos, porque quando a gente está aprendendo, a gente precisa seguir uma sequência para não errar, né? Então, aqui, ó, o valor de A, ele está sempre acompanhado da incógnita ao quadrado. É aquela brincadeira que eu fiz com vocês. O A, ele é casado e tem 2 filhos. O B também é casado e tem um filho, porque aqui o expoente é 1. Não aparece, quando não aparece é porque é 1. E o C, ele é solteiro, não tem noivo, não tem noiva e nem tem filho, tá? A brincadeira que eu fiz com vocês para vocês entenderem melhor. Então, o que é que significa? Olha aqui. Vou colocar uma equação aqui, 2x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Olha só essa equação. Onde é que está meu A? Meu A está aqui, ó. Ele está sempre acompanhado da incógnita ao quadrado. O A, ele é casado e tem 2 filhos. Lembra da brincadeira? Quem é meu B? É o menos 4. Gente, tem que contar com sinal, sempre que for negativo, tá? O meu B, ele é casado e tem um filho. Aqui o expoente é 1. Você nem precisa colocar, é só para que você saiba identificar quem é o B. O B é esse valor que está acompanhado da letra, tá? Só da letra. E o expoente aqui é 1. Então, o B, ele é casado e tem um filho. E o C é solteiro. O C é um número independente que não acompanha nenhuma letra. Então, vamos substituir aqui. Vamos colocar aqui, ó. O que é que isso significa? Então, que nessa equação o meu A é 2, então aqui você coloca 2. O meu B é menos 4, não pode esquecer do sinal, principalmente quando for negativo. Quando for positivo, ó, o meu 2 ele é positivo. Quando não aparece sinal é porque é positivo, então eu não preciso colocar aqui o sinal. Mas quando é negativo eu preciso, tá? E o meu C também é positivo, é o 5. Então, é isso que vocês têm que fazer nesse primeiro passo. Vocês têm que colocar aqui os valores dos coeficientes, A, B e C. Aqui, a gente tem a fórmula do segundo passo. Qual é o segundo passo? É descobrir delta. Delta, vocês vão sempre utilizar essa fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse B é o Bzinho aqui da equação, que está negativo, e se está negativo ele fica dentro do parêntese e é elevado ao quadrado. Esse menos aqui é da fórmula e esse 4 também. Essa multiplicação aqui também é da fórmula. Aí você no lugar do A bota quem? O 2. Aí multiplica novamente, aí bota o C, que no lugar do C você vai botar o 5 aqui, nesse exemplo, né? Então, aqui, nesse segundo passo, você vai descobrir o delta. O delta, gente, é o discriminante, a gente vai já falar sobre ele, tá bom? E a gente vai reforçar aqui qual a importância desse delta, porque também vai cair na prova perguntas sobre esse delta, vai cair também perguntas sobre os coeficientes, sobre equações completas e incompletas, tá bom? Terceiro passo é descobrir os valores da incógnita, do x, que pode ser também caso você tenha aqui uma outra incógnita, digamos que aqui fosse y, então aqui seria y. Se aqui a incógnita fosse a, aqui seria a, entendeu? Então, essa fórmula aqui, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, é a fórmula utilizada para a gente encontrar as duas raízes, o x' e o x duas linhas, tá? Que a gente vai ver posteriormente nos exemplos. Vamos falar do delta, o discriminante delta. O discriminante delta, que é esse símbolozinho aqui, é quem determina se a equação do segundo grau tem raízes ou não tem. Ou seja, se ela tem ou não valores para x. Lembrando que esse x, essa incógnita x, pode ser qualquer outra letra. Fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o que a gente viu. Agora, eu quero muito mais atenção de vocês.
Gente, o meu delta vai determinar se a minha equação tem raízes ou não. Se ela não tiver raízes, aí você não vai para o terceiro passo. Você não vai para o terceiro passo. Deixa eu ver se eu volto aqui para o outro slide. Não consigo voltar. Bom, mas vocês entenderam, né? Vocês vão já entender melhor nas resoluções. Digamos que meu delta, se o meu delta der assim, por exemplo, menos 4. Vocês sabem que o 4 ele tem raiz quadrada exata, mas o menos 4 não tem, gente. Lembra que eu falei para vocês que nos números reais, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Não existe nos números reais raiz quadrada de número negativo. Só se fosse assim, ó. Isso aqui, ok, existe, mas isso não. E vocês sabem que lá na fórmula você vai ter que tirar a raiz quadrada do delta. Não tem jeito. Então, se esse delta for negativo, não vai dar para continuar esse cálculo. Por isso que você vai parar. Nesse caso, se o delta for negativo, que caso é esse aqui, ó? Quando o delta for negativo, o delta é menor do que zero. Quando tem um valor negativo, ele é menor do que zero. Significa que a equação não tem raízes, tá bom? Quando o delta for maior que zero, é quando você resolver o cálculo der um resultado positivo. Ó, por exemplo, digamos que o meu delta deu igual a 16, como a gente já resolveu vários casos assim. O 16 ele está positivo. Se ele está positivo, então ele é maior do que zero, tá? Valor positivo maior do que zero. Significa que a equação vai ter duas raízes diferentes. Então, nesse caso aqui, você pode ir para o terceiro passo, para calcular o x. E nesse outro caso aqui, de delta igual a zero, a equação tem duas raízes iguais. Você também vai dar continuidade ao cálculo indo para o terceiro passo, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, gente. Vamos para o primeiro exemplo. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer o passo a passo, né? O primeiro passo, eu vou descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Eu vou identificar. Olhando para a equação, eu vou identificar. Aqui eu já sei, né? O meu A, gente, como eu falei, é o númerozinho que acompanha a letra ao quadrado, a incógnita ao quadrado. Vocês estão vendo que nesse exemplo 1, a minha incógnita não é x, a minha incógnita é A, tá bom? Os meus coeficientes é 2, 16 e 24. Todos esses coeficientes estão positivos, tá bom? Então, aqui, o meu A, ele está sempre acompanhado da incógnita ao quadrado. Né? Então, ele é casado e tem 2 filhos. O meu B está sempre acompanhado só da incógnita, que está elevada a 1, mesmo não aparecendo. Então, o meu B é casado e tem um filho. E o meu C é solteiro. É o número que vem sozinho, tá bom? Então, agora a gente só substitui aqui. A é igual a 2, que é positivo, não precisa botar o sinal. O B é 16, também positivo. E o C é 24, também positivo. Então, não preciso colocar o sinal. Agora, vamos para o segundo passo. No segundo passo, eu vou calcular o meu discriminante delta, que é essa fórmula aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? De vermelho, gente, é a resposta. De preto, é só as fórmulas. Então, meu delta, eu vou repetir o delta, que eu não sei quem eu quero descobrir. Meu B, eu sei que é 16. Eu posso colocar no parêntese ou não, porque ele está positivo. Mas se ele tivesse negativo, seria obrigatório, tá? Então, B, no lugar do B, você bota o valor dele e continua elevado ao quadrado. Porque esse quadrado aqui, esse 2, esse expoente 2, ele é da fórmula, você não pode mudar. Esse menos 4 aqui também é da fórmula. Esse vezes também. Aí, no lugar do A, você bota o valorzinho do A, que é 2. Repete esse vezes da fórmula. No lugar do C, você coloca 24. Gente, ó, esse primeiro exemplo eu estou fazendo bem detalhadamente. Nos próximos eu vou mais rapidinho, tá? Vou mais direto.
Então, vamos lá. Delta é igual a 16 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 24, tá? Aí, a gente vai descobrir o nosso delta. 16 ao quadrado. Ok, mais uma vez eu vou fazer detalhado. 16 ao quadrado é o mesmo que 16 vezes 16, tá? Não é 16 mais 16, gente, por favor. Se fosse assim, ó, 2 vezes 16, aí sim você poderia fazer 16 mais 16, tá bom? Porém, aqui não é 2 vezes 16. Isso aqui é 16 ao quadrado. É diferente de 2 vezes 16, tá bom? Não errem isso na prova, porque eu já vi vocês errando bastante. E 16 vezes 16, gente, é igual a 256, tá? Aí, a gente vai colocar aqui, no lugar do 16 ao quadrado, a gente coloca 256, porque você já resolveu a potência aqui. Vocês estão vendo o sinal negativo? Esse 2, ele tá positivo, né? E esse 24 também tá positivo. Lembra que na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. 4 vezes 2, quanto é? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 24, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 4 vezes 2, tá? Multiplicação vai dar 8. E 8 vezes 24. Tá? Tudo multiplicação, que vai dar igual 196. Quer dizer, 192, tá? 192. Então, resultado dessa multiplicação desses três números deu 192. Agora, a gente tem aqui, delta é igual a 256 menos 192, que vai dar 64, gente. E agora, esse 64, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, viu, gente? Porque esse 256, ele tá positivo, mesmo não aparecendo o sinal. E esse 192 está negativo. E lembra para vocês que na soma, você conserva o sinal do maior valor quando vem sinais diferentes. Então, vou conservar o sinal 256. Pronto. O que é que vocês podem observar aqui? Que o nosso delta, ele deu o quê? Um valor positivo, né? E a gente estudou anteriormente que quando dá um valor positivo, o delta é maior do que o zero. Então, ele tem duas raízes diferentes. Portanto, a gente vai dar continuidade no cálculo. A gente vai agora para o terceiro passo, que eu vou fazer em outra folha aqui. Terceiro passo, a gente vai descobrir as raízes. Lembra aqui, vocês lembram que agora a minha incógnita não é x, a incógnita aqui é o a. Agora eu não estou conseguindo voltar esse slide para pegar os valores. Ele não volta o slide. Espera aí, que eu vou pegar aqui, eu vou pegar no slide que eu tenho no celular e aí eu vou ver direitinho os valores da equação. Só um minuto. Eu vou reescrever a equação aqui de novo, tá? Porque eu não estou conseguindo voltar o slide para mostrar para vocês. 2a ao quadrado mais 16a mais 24, né? Igual a zero. Essa é a equação que a gente está trabalhando. A gente já descobriu que o delta é igual a 64 positivo, né? E a gente já sabe que o a é igual a 2, o b é igual a 16 e o C é igual a 24. Pronto. Agora, a gente vai para o terceiro passo, onde vocês estão vendo que a nossa incógnita não é x. Então, aqui, ao invés de eu fazer x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou fazer o quê? A é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
vezes A. Vamos para uma observação muito importante, gente. Ó, esse Azinho bem aqui, que tá aqui, gente, esse A, ele é esse Azinho aqui da equação, tá bom? Esse Azinho aqui da equação. Que é esse A que acompanha essa incógnita, tá? Então, gente, esse A aqui, ele é diferente desse. O A que está aqui no denominador, multiplicando pelo 2, ele é o A da equação. Esse A aqui, ó, esse 2zinho. E esse A aqui que eu quero descobrir é a minha incógnita, tá bom? É a minha incógnita. Esses A's aqui, eles representam coisas diferentes, tá bom? Só observação para vocês. Eu tenho que colocar esse A aqui, não X. Por quê, gente? Porque aqui a minha incógnita é o A. E, coincidentemente, um dos meus coeficientes também é A. Só que ele está sendo aqui colocado no número. Então, eu só colocar aqui nesse lugar desse A, eu boto 2. Então, muito cuidado. No lugar desse A que está aqui antes da igualdade, você não vai botar esse 2 aqui. Porque esse A é a incógnita, ele é esse Azinho aqui que ninguém conhece. Agora, nesse A que está aqui do outro lado da igualdade, aqui depois da barrinha de divisão, agora nesse aqui sim, esse aqui você coloca o 2, tá bom? Essa observação. Agora, vamos fazer a resposta aqui de vermelho. A é igual. O B, ele é positivo, aqui, ó. Item na fórmula já está negativo, então repete o negativo da fórmula, tá? E coloca o 16 aqui. Não precisa colocar no parêntese, porque ele não está negativo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, a gente já sabe que o delta é 64, dividido por 2 vezes A. Qual é o meu A? O meu A é igual a 2, tá aqui, ó. Isso aqui é igual a menos 16... mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 64? 8, né? Dividido por 2 vezes 2, 4. Gente, ó, pronto, vamos lá. Cheguei nessa questão aqui. Cheguei nessa situação onde eu não tenho nenhuma letra aqui, certo? Não tenho raiz e nem tenho jogo de sinal nem multiplicação para fazer. Aí, esse momento é o momento que eu vou descobrir o A' e o A duas linhas, tá? Seria a mesma coisa de descobrir X' e X duas linhas. Nesse momento, eu vou separar, tá? Eu vou separar o meu A', que é a primeira raiz, ela vai ser igual a menos 16 mais 8 dividido por 4. Então, é menos 16 mais 8 dividido por 4. E o meu A duas linhas, que eu já vou colocar aqui também, é igual a menos 16 menos 8 dividido por 4. Certo, gente? Então, o que é que vocês podem observar aqui? Que para eu descobrir a primeira raiz, que é o A', eu uso esse sinal positivo aqui. E para eu descobrir a segunda raiz, que é o A duas linhas, eu uso esse sinal negativo aqui, tá bom? E o resto eu vou repetir. Vamos resolver aqui. A' é igual menos com mais menos, 16 menos 8, 8. Esse 8 é negativo, por quê? Porque aqui eu vou conservar o sinal do maior número. Dividido por 4, então o meu A' é igual a menos 2. Ó, 8 dividido por 4, 2. Na divisão, sinais diferentes, resultado negativo. Esse 4 está positivo. Então, aqui está menos 8 dividido por mais 4. Na divisão, sinais diferentes, você não conserva o sinal do maior. Na divisão, você vai colocar o sinal negativo. Por quê? Porque na divisão, sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo, entenderam? Isso aqui é uma regrinha, propriedade, que a gente já trabalhou. Agora, vamos descobrir o A duas linhas. Quanto que vale o A duas linhas? Vamos lá. A
duas linhas. Menos com menos, mais. 16 mais 8. 24, né? 16 mais 8, 24. Esse 24, ele vai ficar negativo. Por quê? Porque aqui, quando a gente tem sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal que está se repetindo, tá bom? Então, se fosse mais e mais, a gente teria um positivo aqui, tá? Então, aqui fica 4. Então, A, duas linhas, é igual a menos 6. Vocês vão primeiro dividir aqui os números, 24 dividido por 4 dá 6. O 6 vai ficar negativo por quê? Porque na divisão, sinais diferentes, resultado negativo. Então, meu A, duas linhas, é igual a isso aqui, tá, gente? Aqui a gente tem mais um exemplo de equação do segundo grau, onde a minha incógnita agora é o x, tá bom? Minha incógnita agora é o x. Aqui, mais uma vez, eu tenho uma equação completa, tá certo? Vamos resolver ela. Fazendo o primeiro passo, identificando quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C, tá certo? O meu A, gente, ele tá aqui, acompanhado da incógnita ao quadrado. Eu falei para vocês que quando não aparece nenhum número é porque é 1. Só que vocês têm que ver que esse 1 aqui, ele tá negativo, né? Porque antes desse x ao quadrado, eu sei que tem um 1, mesmo que ele não apareça, porém aqui está aparecendo um sinal negativo. Então, sempre que vocês virem aqui na prova menos x ao quadrado, significa que o nosso A é menos 1, tá bom? Vou botar aqui, menos 1. O nosso B tá aqui também, ó, acompanhado só da letra. Como eu falei para vocês, essa letra ela tem o expoente 1. Então, o meu B é menos 10. Sempre tem que contar com o sinal quando ele está negativo. Quando está negativo, a gente tem que colocar, tá bom? Então, o meu B é menos 10. E o meu C é sempre o número independente, que não acompanha nenhuma letra. E aqui a gente vê que o nosso C, ele está positivo, não é verdade? Então, se ele está positivo, basta colocar aqui 20, não precisa colocar o sinal. Então, meu A é menos 1, meu B é menos 10 e o C é igual a 20 nessa equação aqui, tá certo? E aí, agora a gente vai para o segundo passo, que é calcular o nosso delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos lá. Repete o delta, a gente não sabe quem ele é, né? Então, se a gente não sabe quem é o delta, a gente tem que repetir. O B, gente, olhem aqui, o B ao quadrado, no lugar do B eu vou botar o menos 10, tá? E esse menos 10, como tá negativo, vai ficar dentro do parêntese. E elevado ao quadrado. Porque esse expoente 2 é da fórmula. Menos 4, você repete a multiplicação no lugar do A, menos 1. Menos 1 também dá negativo dentro do parêntese. Vezes C. No lugar do C, coloco 20, tá? Vamos lá. Delta é igual. 10 ao quadrado, a gente sabe que é 100, né? Só que esse 100 ele vai ficar positivo. Vocês já até resolveram exemplos assim, ó. Menos 10 ao quadrado. Você pode até achar que vai dar menos 100, mas não vai, tá? Não vai dar menos 100. Vai dar mais 100. Ó, por causa disso aqui, ó. É 10 vezes 10, que dá 100, e menos vezes menos, que dá mais. Por isso, vai dar mais 100, tá bom? Para vocês entenderem. Agora, aqui, olha o jogo de sinal, gente. Menos vezes menos vezes mais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, dá mais. Então, aqui, eu vou ter o sinal positivo, tá bom? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Opa, já ia errando.
80, né, gente? Deixa eu só olhar aqui certinho. Só olhar direitinho se o 180 tem raiz quadrada exata, aqui não tem. Mesmo assim, você vai dar continuidade. Então, delta deu igual a 180. 180, gente, positivo, né? Então, eu vou para o terceiro passo. Mesmo sabendo que o meu 180, ele não tem raiz quadrada exata, né? Certo? Na prova, eu vou colocar para vocês aqui só com raízes quadradas exatas, para ficar melhor, tá? Até porque na prova, acredito que não vai poder usar a calculadora. Então, eu vou colocar a raiz quadrada exata, vocês têm que estudar raízes quadradas dos números, para você saber. Eu já sei que a raiz quadrada de 180, por que eu estou fazendo isso? Porque já no terceiro passo eu vou precisar desse resultado. Então, eu já sei que a raiz quadrada de 180, ela é igual, aproximadamente, né, igual a 13,41. Então, esse valor eu vou colocar no lugar do delta, né, da raiz quadrada de delta. Vamos lá, continuar o terceiro passo na próxima folha. Terceiro passo. Diz o seguinte, que x, né, nossa incógnita aqui é x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Lembrando, gente, que o nosso a, né, como a gente viu anteriormente, é menos 1 e o nosso b é igual a menos 10. Nessa fórmula aqui, a gente não precisa do c, tá? Vamos lá agora. Agora é só substituir, tá? X é igual a menos 10, né? Já expliquei para vocês isso aqui. É o menos que está aqui na fórmula e o menos que está aqui também do b. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de delta, o delta é 180, dividido por 2 vezes a. O a está negativo, então fica dentro do parêntese. Eu vou logo resolver aqui direto. É menos com menos mais, então vai ficar 10 positivo, mais ou menos. A raiz quadrada de 180, a gente viu que é 13,41. 13,41 aproximadamente. Dividido por 2 vezes menos 1, que vai ficar menos 2, tá? Porque aqui tá mais e aqui tá menos, né? Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Pronto, agora aqui a gente já resolveu a raiz, ó. Já resolvemos a raiz, já resolvemos o joguinho de sinal, já resolvemos a multiplicação. Então, não tem mais nada para terminar de resolver agora, é só separar. Vamos para o x', que será igual a 10 mais 13,41 dividido por menos 2, tá? Esse menos 2, gente, esse menos eu posso botar aqui, ó. Esse menos que tá aqui eu posso colocar aqui, porque fica muito estranho aqui embaixo, né? Não sei se vocês percebem. Fica muito estranho. Mas eu vou deixar aqui por enquanto só para vocês entenderem. Então, né, eu vou deixar esse menos 2 aqui só para vocês entenderem aqui na divisão. Isso aqui será igual a 10 mais 13,41. Gente, esse 10, ele é o mesmo que escrever assim, ó, 10,00. E esse 13 é 13,41, para vocês não errarem na hora de somar, tá? Então, tá aqui. Isso aqui vai dar 23,41. 23,41 dividido por menos 2. Esse 23 está positivo.
Ó, tanto 10 como o 13 está positivo. Então, agora a gente vai ter o seguinte. Na divisão, sinais diferentes, resultado negativo, tá? Então, o resultado aqui vai ser negativo. E 23,41 dividido por 2 é aproximadamente 11,705. 11,705. A gente já encontrou o x'. Agora, a gente vai atrás do x duas linhas. No x' a gente usou esse mais, né? Para encontrar o x'. Agora, a gente vai usar o sinal negativo para encontrar o x duas linhas, tá bom? Vou colocar ele aqui embaixo. X duas linhas é igual a 10 menos 13,41 dividido por menos 2. Eu vou vir para cá, tá, gente, para terminar. X duas linhas é igual. Ó, mais com menos, 13,41 menos 10 é o mesmo que 3,41. Gente, esse 3,41 vai ficar negativo. Por quê? Porque o menos 13,41 está negativo. E o menos 13, né, o 13 aí no caso é o valor maior, ele é maior do que o 10, tá certo? E aí, agora é só dividir, ó, menos 3,41 dividido por menos 2. Vai dar 1,705. Opa, errei. 705. Esse. Agora aqui, ó, gente, jogo de sinal da divisão. Na divisão, ó, na divisão, sinais iguais, resultado fica positivo, tá bom? Então, aqui vai ficar positivo. Então, pronto, agora a gente encontrou o nosso x. Duas linhas, gente. Eu botei aqui só uma linha, ó. É duas linhas. Agora, vamos para mais um exemplo. Terceiro exemplo. Terceiro e último, tá? A gente tem essa equação. Ela tá completa porque ela tem os três coeficientes. A nossa incógnita agora aqui é y. Então, vamos lá continuar. Vamos lá resolver. Primeiro passo, quem é A, quem é B, quem é C. Agora, eu tô fazendo mais direto, tá, gente? Mais rápido. O meu A, como vocês já sabem, está sempre aqui, né? À frente da incógnita elevada ao quadrado. Ou seja, o A é casado e tem 2 filhos. Quando não aparece nenhum número, é porque o A é 1. Nesse caso, vocês estão vendo que aqui, antes do y ao quadrado, não tem sinal. Então, esse A ele é positivo, tá bom? Ao contrário do caso anterior. O meu B, ele é acompanhado só da incógnita, e essa incógnita está elevada a 1. Certo? Então, o meu B, ele é casado e tem um filho. Esse B, ele tá negativo, então é menos 14, tá? Não pode esquecer do sinal. E o meu C é um número independente que não acompanha nenhuma letra, ele tá positivo, então é 50. Não precisa colocar o sinal quando é positivo, só quando ele é negativo. Agora, vamos para o terceiro, quer dizer, o segundo passo. Calcular o meu delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Eu vou repetir o delta, que eu não sei. Quem é o B? B é menos 14. Então, menos 14 fica no parêntese e eleva ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1 positivo e o C também é positivo, que é o 50. Agora, vamos resolver. 14 ao quadrado é o mesmo que 196, ó. Menos 14 ao quadrado é igual a menos 14 vezes menos 14. Eu estou fazendo isso aqui para você não se confundir na hora você somar. Porque se você somar, vai dar 28.
Então, você vai fazer, ó, menos vezes menos, mais 14 vezes 14, 196, tá? Então, aqui, delta é igual a 196. Agora, aqui, olha só esse jogo de sinal. Menos, esse 1 tá positivo e esse 50 tá positivo, ó. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Então, aqui, ó, vai ficar menos, tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 50, 200. Delta é igual. Aqui eu tenho mais 196 menos 200. Mais com menos, menos. 200 menos 196 vai dar 4. Esse 4 vai ser negativo. Por quê, gente? Porque o 200 é o maior valor e ele está acompanhado do sinal negativo. Então, na soma e na subtração, quando você tem sinais diferentes, conserva o sinal do maior número. Vocês conseguem observar que o nosso delta aqui, ele deu negativo? Isso significa, gente, o que é que isso significa? Que o nosso delta aqui, ó, ele é menor do que zero. E a gente viu lá na introdução que quando o nosso delta ele é menor do que zero, a nossa equação não tem raízes, tá? Não tem raízes. Professora, isso significa o quê? Que você não vai para o terceiro passo. Você vai parar aqui. Você não vai fazer o terceiro passo. Encerrou aqui, encerrou. Então, você vai e coloca assim, ó. O conjunto solução, tá? Esse S significa que a solução dessa equação é igual a não existe. Esse Ezinho assim, virado para a esquerda e cortado no meio, significa que não existe, tá? Porque não vai ter raízes porque o nosso delta deu negativo. Então, a resposta é essa aqui, ó, que você vai dar. Vou colocar casos assim também, porque aí você não vai para o terceiro passo, tá bom? E aí, posteriormente, eu vou fazer o vídeo só com a resolução pelo método de soma e produto, tá bom?